Now we are going into a very unique topic. Be on alert. Agora nós vamos entrar num tópico muito sensível, então esteja bem antenado. Joel chapter 3 verses 1 to 4. I just need to make sure that the Hebrew text is identical to the Portuguese because in English there is a shift of few verses. Eu só tenho que me certificar aqui em Joel que o texto é igual no português do que ele é no hebraico, porque no inglês a coisa muda completamente. Okay, so we in Hebrew have it in chapter 3 verses 1 to 4. In Hebrew? In Hebrew, chapter 3, verses 1 to 4. And it says in the beginning, and there will be after that, I will pour my spirit upon every flesh. That's chapter 3, verse 1. I'm lost. Joel. Where's Joel? Joel. Okay, got it. Micah, Micah, yes. Okay? Versículos Here it 1 a is. 4. So you don't have chapter 3, verse 1, you have it in chapter 2, verse 28? Não está no versículo 1? Está no versículo 28? It's a continuation of chapter 2. Is this correct? É a continuação do capítulo 2, certo? Okay, so just continue 4 verses. And what do people see? When people read it, they say, you see, Joel said that in the future, our sons are going to be prophets and they will see visions and everything. As pessoas leem Joel e elas dizem, tá vendo? O próprio profeta Joel diz que no futuro os nossos filhos vão profetizar, vai haver isso, sonhos, visões e tudo mais. And the verses continue later on, and there are going to be signs in the heaven, and the things of heaven are going to be changed. E haverá sinais nos céus e as coisas nos céus se modificarão. I'm sorry to destroy the party. Eu sinto muito aqui de estragar o prazer da festa para vocês. I'm sorry to bother you with some facts. Eu sinto muito de perturbar você com alguns fatos. Acts chapter 2. Atos 2. Petrus quote from Joel. Pedro cita Joel. And he tells them, what you see right now is the fulfillment of what Joel is talking about. E ele diz para aquelas pessoas, o que vocês viram acontecer aqui é cumprimento do que disse o profeta Joel. That's great. Ótimo. What happened, part of what happened in Joel, did happen in Acts 2. Parte do que profetiza Joel aconteceu em Atos 2. Concerning the activities in heaven, this is the second return of Christ. Com relação aos eventos que ele descreve aqui em Joel sobre os céus, isso diz respeito à volta de Cristo. So, part 1 concerning the being prophetical, being with all the languages and everything. Yes, it did happen in Acts chapter 2 during that time. But the signs in heaven and so on, this is when Jesus will return. Então, aquela parte que fala das visões, dos sonhos e tudo mais, das línguas, isso se cumpriu lá em Atos 2. Mas com relação aos sinais do céu, isso se cumprirá na volta de Jesus. In other words, Em outras palavras, Joel is throwing a prophecy at you. então Joel joga uma profecia na sua direção. Pay attention. Preste atenção. His prophecy includes first and second coming. A profecia dele inclui a primeira e a segunda vindas de Cristo. You need to study and search where to put the fine line between first coming and second coming. Você precisa estudar para poder colocar a linha divisória que é muito tênue entre a primeira e a segunda vinda nas profecias que foram feitas sobre Jesus no Antigo Testamento. Now, some of you look at me as if I just came yesterday from Mars. Alguns de vocês estão olhando para mim com a expressão de que eu cheguei de Marte ontem. What are you talking about? That's the first time we hear something like Do this. que você está falando? É a primeira vez que a gente ouve isso. You want to receive the shock of your life? Quer receber o susto da sua vida? Start to count. Comece a contar. Isaiah chapter 61 verse 1 to 3. Isaiah 61, 1 to 3. Please. Isaías 61, 1 a 3, por favor. The moment we'll have it, you are going to receive a shock. Vocês vão se chocar com isso aqui. Preste bem atenção no texto. Jesus says, the Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach, to heal, to do. Correct or not? Jesus disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele para ensinar, para curar e tudo mais, correto? And Jesus quotes these verses in Lucas chapter 4, verses 16 to 31.
in the synagogue in Nazareth. Então Jesus cita esses mesmos versículos em Lucas 4, quando ele está lá na sinagoga em Nazaré. And Jesus stood up, opened the scroll of Isaiah, read a verse and a half, and stopped before the word and revenge. E Jesus lê esse texto de Isaías na sinagoga e ele para no meio do texto antes da palavra vingança. And O he texto told de them- Isaías. He didn't say the word revenge, and he told them, today it has been accomplished in your ears. E ele diz para eles: hoje se cumpriu a palavra de Deus entre vós. Jesus, why didn't you read until the end of verse 2? Jesus, por que o senhor não leu até o final do versículo 2? Man, no. If I would read the end of verse 2, then I could not tell them, today it has been accomplished, because revenge is my second coming. Meno, eu não poderia ler até o fim do versículo 2, porque senão eu estaria faltando com a verdade com eles, porque vingança diz respeito à minha segunda vinda. Capish? Only one? Wait, there is a list. You have a long paper. Espera um pouquinho, eu espero que o seu papel seja longo, porque a lista é longa. Zechariah chapter 9, verses 9 and 10. Zacarias 9, 9 e 10. Please, you really need to see the verses. Open your Bibles. Don't be shy. It's the Word of God. Abram. Who knows it? Chapter 9, verse 9. Jesus is entering to Jerusalem riding on a donkey. Yes or not? Jesus, conforme esse texto, por favor, atente para a sua Bíblia, ele está entrando em Jerusalém montado num filhote de jumenta, correto? It was fulfilled. He entered to Jerusalem riding on a donkey. Isso já foi cumprido. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Now, verse 10. Agora veja o versículo 10. Did it happen? Isso já aconteceu? I'm asking, Eu estou perguntando para vocês. did it happen? Isso já aconteceu? When will it happen? Quando acontecerá? When Jesus will return. Quando Jesus voltar. When Jesus will return. Quando Jesus vier na sua segunda vinda. So Zechariah is throwing at you a beautiful prophecy. You need to study. You need to have enough rear to sit and to study, to put the line first and second. Zacarias está jogando uma profecia para você que você precisa ter o discernimento para estudar e entender quando uma coisa e outra acontecem. You have still your page, right? Please continue. Isaiah 52, verse 13, until the end of chapter 53. Isaías 52, 13 até o final de Isaías 53. Jesus died for us on the cross, yes or not? Jesus morreu por nós na cruz, certo ou errado? Thank God. When will Jesus is going to shake all the nations? Quando é que Jesus vai chacoalhar todas as nações? Quando? You know when people don't know? They say, Quando as pessoas não têm muita certeza, elas falam baixinho. in his second coming. Na sua segunda vinda. So here is a beautiful chapter, and all we remember, he died for our sins. Correct, but he didn't finish his job. Tudo que nós lembramos desse maravilhoso capítulo de Isaías 53 é que ele morreu para os nossos pecados. Isso é maravilhoso, mas ele ainda não terminou o que ele há de fazer. So a student of the word study, and he can put everything in its chronological cubic. E o estudante da palavra de Deus, aquele que é sério, ele consegue estudar a palavra de Deus e colocar cada coisa no seu devido lugar. Micah chapter 5 verse 1 in Hebrew, maybe it's verse 2 in English, I know it's verse 2. I don't know where it is in Portuguese. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Bethlehem Ephrata, that the Two, Messiah will two. come, verse 2, okay, the Messiah will come from Bethlehem Ephrata. No português é Miqueias 5:2. O Messias vai vir de Belém Efrata. Of course, he was born in Bethlehem Ephrata, but when will he rule Israel? In his second coming. Ele vem de Belém Efrata sim, mas quando ele há de reinar em Israel? Na sua segunda vinda. Isaiah 9 verses 5 to 6. Isaías 9, versículos 1 a 6. We received a son. Nós recebemos um filho. We know his names. Nós conhecemos os nomes que ele possui. Pele Yoetz, El Gibor, Aviad, Sar Shalom. I don't speak tongues. This is Hebrew. Eu não estou falando em línguas não, isso aqui é hebraico que eu estou citando. Those are beautiful names. Os nomes deles são maravilhosos. But he's going to sit on the throne of David
in his second coming. Mas ele vai se assentar sobre o trono de Davi quando? Na sua segunda vinda. Who does not know the dry bones prophecy of Ezekiel 37? Quem nunca ouviu falar da profecia dos ossos secos lá de Ezequiel 37? We all know that. Todos já ouvimos falar. How many parts this prophecy has? 3 parts. Quantas partes possui essa profecia? 3 partes. You are abroad, you are in your graves. Vocês estão distantes, vocês estão no seu túmulo. I'll bring you back to your land as a unit, as a nation, not as tribes divided by 2 kingdoms. Eu vou trazê-los de volta para a terra de vocês como uma unidade, não como as 12 tribos em separado. Third, I will put my spirit upon you. Em terceiro lugar, a terceira etapa, eu colocarei meu espírito sobre vocês. The dry bones prophecy did not finish yet. A profecia dos ossos secos ainda não se cumpriu por completo. We are between the middle and coming closer to number 2. That's all. Nós estamos no meio, chegando próximos ao número 2, só isso. So when you check biblical prophecy, you see that sometimes the prophet gave you a box and you need to arrange the things in the box in the right places. E às vezes, quando você está diante de uma profecia, você reconhece que o profeta te deu uma caixa cheia de partes, cheia de peças, e que você precisa colocá-las no devido lugar. Why did